Durante anos, fãs do mundo todo acompanharam a vida de Celine Dion sob os holofotes. Mas por trás do sucesso, havia uma história que ela manteve escondida até agora. Após 14 anos de silêncio, Sal finalmente está pronta para contar a verdade. Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdadeira história por trás do silêncio de Celine Dion e o que ela finalmente está revelando ao mundo. A dor antes da fama. A história de Celine Dion começa em uma pequena cidade chamada Charlemagne, a cerca de 30 quilômetros de Montreal, no Canadá. Ela nasceu em 30 de março de 1968, a caçula de 14 irmãos na família Dion. Seus pais, Admar e Thérèse Dion, trabalhavam duro, mas tinham muito pouco. Seu pai era açougueiro e sua mãe, dona de casa e musicista. A família morava em uma casa modesta, muitas vezes lotada e barulhenta, repleta da energia de uma grande família unida. Celine costumava dizer que seus primeiros anos foram pobres em dinheiro, mas ricos em amor. Seus pais tinham inclinação musical e transmitiram esse amor aos filhos. Os Dion tinham sua própria pequena banda familiar que se apresentava no bar com piano dos pais, chamado Le Voure Baril. Celine cresceu rodeada de canções, instrumentos e as risadas das apresentações noturnas. Ela adorava assistir aos seus irmãos se apresentarem e sonhava em se juntar a eles. A música não era apenas entretenimento, era parte da identidade da família, sua maneira de expressar alegria e superar momentos difíceis. Quando tinha cerca de 5 anos, Celine também sofreu um acidente assustador que poderia ter mudado sua vida para sempre. Ela foi atropelada por um carro enquanto caminhava perto de casa. Sofreu uma concussão e precisou ser hospitalizada. Para uma criança pequena, a experiência foi aterrorizante e deixou marcas emocionais que levaram tempo para cicatrizar. Foi uma de suas primeiras lições sobre medo, fragilidade e resiliência. Lições que ressurgiriam mais tarde em sua vida, durante desafios muito maiores. Sua ligação com a música era evidente desde cedo. Com apenas 5 anos, fez sua primeira apresentação pública cantando no casamento de seu irmão Michael. Todos ficaram impressionados com a confiança que ela demonstrava e com o poder de sua voz para uma menina tão jovem. Aquela apresentação plantou uma semente na mente de sua família. Celine não era apenas mais uma cantora na família. Ela poderia ser algo extraordinário. Quando tinha 12 anos, sua mãe e seu irmão Jacques a ajudaram a compor uma música chamada It Was Only a Dream. Era apenas um sonho. Eles gravaram uma fita demo e decidiram enviá-la para René Anelil, um conhecido empresário musical do Quebec. René já era famoso por descobrir talentos locais. Mas quando ouviu a voz de Celine, ficou completamente impressionado. Essa decisão mudou a vida de ambos para sempre. O álbum se tornou um sucesso em Quebec, e Celine rapidamente alcançou a fama no mundo francófono. Ela começou a aparecer em programas de TV, a se apresentar em festivais e a ganhar prêmios. No início da adolescência, já era uma estrela em seu país. Logo começou a colecionar prêmios Félix e até conquistou seus primeiros discos de ouro na França. Sua fama se espalhou por outros países francófonos e ficou claro que ela não era uma cantora adolescente comum. Mas com a fama vieram novos desafios. Celine ainda era uma criança tentando conciliar escola, trabalho e fama, o que não era fácil. Sua agenda era lotada e havia pouco tempo para amigos ou para uma vida adolescente normal. Ela perdia bailes, festas e experiências comuns que a maioria das pessoas da sua idade considera corriqueiras. Conforme foi crescendo, novos desafios surgiram. Quando começou a explorar a música em inglês no final dos anos 80 e início dos anos 90, alguns fãs em Quebec a criticaram, dizendo que ela estava abandonando suas raízes. Acusaram-na de virar as costas para a cultura francesa em busca do sucesso nos Estados Unidos. Celine Dion afirmou mais tarde que esses comentários a magoaram profundamente, pois amava sua província natal e sua cultura. Mesmo assim, sabia que, para realizar seus sonhos, precisava correr esse risco. E justamente quando sua estrela começava a brilhar mais intensamente do que nunca, a vida lhe reservava mais reviravoltas emocionais, especialmente no amor, o preço oculto da fama. No final dos anos 80, Celine Dion já havia conquistado o mundo francófono. Era um nome conhecido em Quebec e havia construído uma base de fãs leais na França, Bélgica e Suíça. Mas Celine tinha sonhos maiores. Queria alcançar o cenário global e, para isso, precisava fazer algo ousado, cantar em inglês. Na época, isso representava um grande risco. Muitos artistas franco-canadenses haviam tentado, sem sucesso, entrar no mercado de língua inglesa, mas Celine acreditava que sua voz poderia preencher essa lacuna. Em 1990, ela lançou seu primeiro álbum em inglês, Unison.
Foi sua maneira de entrar em um novo mundo. Enquanto os fãs de língua inglesa descobriam uma nova superestrela, alguns de seus fãs francófonos em Quebec se sentiram traídos. Eles a acusaram de abandonar suas raízes em busca da fama. Para Céline, essa reação negativa foi dolorosa. Ela amava sua cultura e sua identidade francesa, mas também queria crescer. Precisava provar que podia ter sucesso em ambos os mundos, mesmo que isso significasse enfrentar as críticas das pessoas que a apoiaram desde o início. Nos anos seguintes, Céline continuou lançando álbuns que levaram sua carreira a novos patamares. The Color of My Love foi lançado em 1993, com sucessos como The Power of Love e Because You Loved Me. Essas canções mostraram sua força vocal e amplitude emocional, transformando-a em uma das cantoras mais reconhecidas do mundo. Em seguida, veio Falling Into You, em 1996, que se tornou um dos álbuns mais vendidos da década. Ganhou vários prêmios Grammy, incluindo o de álbum do ano, e vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo. Essa balada, escrita para o filme Titanic, tornou-se um fenômeno cultural. A música alcançou o topo das paradas em mais de 25 países e rendeu a Céline um Oscar e um Grammy, quase da noite para o dia. Ela passou de cantora famosa a ícone global. Sua voz se tornou uma das mais reconhecidas do mundo e suas apresentações lotavam estádios em todos os continentes. Quando iniciou sua residência em Las Vegas, em 2003, a intenção era lhe dar mais estabilidade. Mas até isso se tornou uma rotina exigente. Apresentar-se noite após noite. Durante anos, cobrou um preço físico e emocional. Ela frequentemente falava sobre o quanto amava seus fãs e se apresentar, mas nos bastidores era exaustivo. Ela precisava proteger sua voz, administrar sua energia e equilibrar a vida familiar. Tudo isso sob constante atenção do público. A mídia também aumentava a pressão. À medida que a fama de Céline crescia, também cresciam as histórias dos tabloides. Ela foi rotulada de diva, e cada movimento seu era minuciosamente analisado. As pessoas especulavam sobre sua vida pessoal, seu casamento, sua aparência e até mesmo sua saúde. Apesar de sua personalidade aberta e calorosa, Céline ainda era uma pessoa reservada e os rumores às vezes a magoavam profundamente. Com o tempo, o relacionamento dela com Renee Angel foi se desenvolvendo discretamente. Ele a descobriu quando ela tinha apenas 12 anos e foi seu empresário por anos. Ao longo do tempo, o vínculo entre eles se fortaleceu e se transformou em algo romântico. No entanto, ambos sabiam que o relacionamento chocaria as pessoas. Renee era 26 anos mais velha que Céline e muitos poderiam não entender a conexão entre eles. Por causa disso, eles mantiveram o relacionamento em segredo por vários anos. Céline também enfrentou momentos difíceis que quase arruinaram sua carreira. Em certo momento, o National Enquirer publicou uma notícia falsa alegando que ela estava grávida de gêmeos. O boato se espalhou rapidamente e, posteriormente, ela falou sobre como foi doloroso ter uma mentira tão pessoal tornada pública. Para alguém que havia lutado contra problemas de fertilidade mais tarde na vida, essas histórias foram profundamente dolorosas. Além disso, surgiram rumores sobre seu peso, já que ela emagreceu bastante nos últimos anos. Tabloides e redes sociais começaram a especular que ela poderia estar doente ou sofrendo de algum transtorno alimentar. Cine negou veementemente esses rumores, explicando que sempre fora naturalmente magra e que seu estilo de vida agitado contribuía para sua aparência.
Mesmo assim, o constante escrutínio público era emocionalmente desgastante. E justamente quando atingia o auge do sucesso, sua vida pessoal ganharia destaque de maneiras que ela jamais imaginaria. Pois o amor, a perda e a dor estavam à espreita. Um amor pesado demais. A história de amor de Celine Dion com René Angel é uma das mais conhecidas no mundo da música. Começou quando ela era apenas uma jovem com um sonho, e ele era o homem que acreditava em seu talento. Ao longo dos anos, esse vínculo profissional se transformou silenciosamente em um amor profundo e duradouro. Quando Celine estava pronta para compartilhar esse amor com o mundo, ela e René já haviam construído uma vida juntos, baseada em confiança, respeito e sonhos compartilhados. Em 17 de dezembro de 1994, os dois finalmente se casaram em uma cerimônia luxuosa na Basílica de Notre-Dame, em Morol. Foi uma grande celebração que refletiu tanto o sucesso de ambos quanto o profundo afeto que sentiam um pelo outro. O evento foi televisionado e assistido por milhões de fãs que viram Celine vestida com um deslumbrante vestido de noiva, com uma longa cauda e uma elaborada tiara de cristal que, segundo relatos, pesava vários quilos. O casamento parecia um conto de fadas, mas por trás da beleza, Celine passou por um contratempo inusitado, a famosa tiara. Apesar do desconforto, ela continuou sorrindo, determinada a fazer do dia perfeito. O incidente se tornou um daqueles pequenos detalhes humanos que lembram as pessoas como até os momentos mais felizes podem vir acompanhados de dificuldades ocultas. O casamento de Celine e René rapidamente se tornou um dos mais admirados no mundo do entretenimento. Os fãs adoravam a proximidade entre eles, não apenas como marido e mulher, mas também como parceiros criativos. René guiou a carreira dela desde o início, e a confiança mútua era inabalável. Mas o relacionamento deles não era isento de desafios. Celine estava no auge da fama na década de 1990, fazendo turnês pelo mundo e se apresentando quase que constantemente. Encontrar o equilíbrio entre sua carreira em ascensão e seu novo papel como esposa foi difícil. Mesmo assim, ela deixou claro que a família sempre viria em primeiro lugar. Por anos, Celine e René sonharam em ser pais, mas o caminho para a maternidade não foi fácil. Celine lutou para engravidar naturalmente e foi aberta sobre a dor e a frustração que acompanharam esses desafios. Ela acabou recorrendo a tratamentos de fertilidade, passando por múltiplos procedimentos e altos e baixos emocionais antes de finalmente engravidar. Em 2001, aos 33 anos, ela deu à luz seu primeiro filho, um menino chamado René Charlie. A alegria que ela sentiu foi indescritível. Ela frequentemente falava sobre como se tornar mãe mudou sua perspectiva sobre tudo. Seu filho se tornou o centro do seu mundo, e ela costumava dizer que ser mãe era o papel de que mais se orgulhava. Mesmo enquanto desfrutava de sua nova vida familiar, Celine enfrentava a pressão de conciliar a maternidade com sua exigente carreira. Apenas alguns meses após o parto, foi uma luta com a qual muitos pais que trabalham se identificaram, mas para Celine, aconteceu sob o olhar atento do público. Quase uma década depois, após várias tentativas de fertilização in vitro, Celine e René deram as boas-vindas aos gêmeos Nelson e Ed em 2010. A gravidez foi acompanhada de perto por fãs do mundo todo, pois Celine havia sido aberta sobre sua jornada de fertilidade. Ela nomeou os gêmeos em homenagem a dois homens que a inspiraram: Nelson Mandela e o compositor Ed Marne, que escreveu suas primeiras canções quando criança. O nascimento dos gêmeos trouxe imensa felicidade à família Dion-Anel. Celine agora tinha a grande família com que sempre sonhou. Mas, mesmo celebrando a maternidade, os desafios continuaram. Cuidar de 3 crianças pequenas enquanto administrava uma das carreiras mais exigentes do show business não era tarefa fácil. Celine costumava dizer que queria estar presente em cada conquista, em cada história para dormir e em cada momento escolar. Ainda assim, seu trabalho exigia longos períodos longe de casa. Então veio um ponto de virada que a testou de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado: os problemas de saúde de René. Em 1999, René foi diagnosticado com câncer de garganta. Foi uma notícia devastadora para Celine. O homem que a guiara e protegera por tanto tempo agora precisava de seus cuidados e força. Ela imediatamente se afastou dos holofotes para estar ao lado dele durante o tratamento. Ela disse certa vez que os meses seguintes ao diagnóstico foram alguns dos mais difíceis de sua vida. René acabou se recuperando e Celine voltou a se apresentar, mas a experiência mudou tudo. Ela percebeu como a vida pode ser frágil e passou a priorizar ainda mais a família. Infelizmente, o câncer retornou alguns anos depois. Desta vez, foi muito mais difícil combatê-lo.
Selene mais uma vez colocou sua carreira em pausa, cancelando shows e adiando turnês para cuidar dele. Ela passou o máximo de tempo possível em casa, ajudando-o a comer, falar e encontrar conforto durante os tratamentos. E, como o mundo logo descobriria, a próxima perda que a aguardava testaria sua força como nunca antes. A perda de Renee Angel. Quando Renee Angel foi diagnosticada com câncer de garganta em 1999, ele e Celine Dion já haviam construído uma vida que parecia inabalável. Ele não era apenas seu marido, mas também seu empresário, mentor e porto seguro emocional. Quando recebeu o diagnóstico, Celine estava no auge da fama. Ela se apresentava para plateias lotadas ao redor do mundo, mas tudo parou no momento em que soube da notícia. Suas prioridades mudaram completamente. Seu foco principal passou a ser ajudar Renee a lutar pela vida. Naquele ano, Renee passou por cirurgia e tratamento, e Celine pausou sua carreira para cuidar dele em tempo integral. Ela cancelou apresentações e adiou projetos sem hesitar, explicando aos fãs que a família vinha em primeiro lugar. Após vários meses de tratamento, Renee entrou em remissão e o casal voltou a ter esperança. Celine retornou aos palcos no início dos anos 2000. Por um tempo, a vida pareceu voltar ao normal. No entanto, o câncer retornou anos depois. Em 2013, o estado de saúde de Renee piorou e os médicos precisaram realizar outra cirurgia para remover um tumor da garganta. O processo de recuperação foi longo e difícil. Desta vez, a doença era mais agressiva e a saúde de Renee começou a declinar lentamente. Ele enfrentou novas rodadas de tratamentos e complicações que o enfraqueceram com o tempo. Celine, mais uma vez, se afastou do trabalho para ficar ao lado dele. Em 14 de janeiro de 2016, Renee Anal faleceu em sua casa em Las Vegas. Ele tinha 73 anos. Sua morte marcou o fim de uma das histórias de amor mais duradouras do mundo da música. Celine ficou devastada. Embora soubesse que isso aconteceria, nada poderia prepará-la para o vazio que se seguiu. Na época da morte de Renee, seus gêmeos, ela organizou um funeral público na Basílica de Notre-Dame, em Montreal, o mesmo local onde haviam se casado mais de 20 anos antes. Milhares de fãs compareceram e milhões assistiram à cerimônia pela televisão. Foi um momento que lembrou ao mundo o quanto Renee significava não só para Celine, mas também para seus fãs. Após o funeral, Celine tirou alguns meses de folga para viver o luto em particular e ficar com os filhos. Quando finalmente retornou aos palcos, foi emocionante. Sua primeira apresentação após a morte de Renee aconteceu em Las Vegas, e ela a dedicou a ele. Ela estava no palco, lutando contra as lágrimas, dizendo que ainda sentia a presença dele todos os dias. Ela disse à plateia que estava se apresentando para ele e através dele. Mas mesmo ao retomar sua carreira, os desafios da viuvez eram avassaladores. Por décadas, Renee havia administrado tudo. Seus contratos, suas decisões de carreira e as finanças da família. De repente, Celine teve que lidar com tudo sozinha. Ela agora era mãe solteira, artista e chefe de um grande império empresarial. A solidão tornou-se uma companheira constante. Celine disse que sentia mais falta dos pequenos momentos, das conversas, das risadas e do conforto da presença dele. Ela dedicou suas energias a criar os filhos e a manter viva a memória de Renee em casa. Eles falavam dele com frequência, comemoravam seu aniversário todos os anos e continuavam a homenageá-lo de pequenas maneiras. A maternidade se tornou ainda mais importante após a morte dele. Celine disse que seus filhos eram sua razão para seguir em frente. Ela não queria que eles crescessem cercados de tristeza. Em vez disso, queria mostrar-lhes força, amor e esperança. Ela disse certa vez: "Ainda vejo meu marido todos os dias através dos meus filhos." Ao longo dos anos, o público por vezes especulou sobre se Celine encontraria o amor novamente. Ela sempre respondeu honestamente, dizendo que não estava pronta e que ainda se sentia profundamente conectada a Renee. "Ele é o amor da minha vida", disse ela em várias entrevistas. "Ele ainda está comigo. Não estou procurando outro homem." A morte de Renee não foi apenas uma perda pessoal para Celine. Foi um ponto de virada. Pela primeira vez, ela teve que continuar sozinha os sonhos que compartilhavam. Cada música que cantava e cada show que apresentava carregava um pedaço dele. Ela descreveu isso como um fardo e uma bênção. Doloroso porque ele havia partido, mas belo porque sua influência continuava viva em tudo o que ela fazia. Celine costuma dizer que Renee lhe deu as ferramentas para se sustentar sozinha, mesmo que ele não estivesse lá para ver. A crença dele nela era tão forte que continua a guiá-la até hoje. Ela o honra em suas apresentações, em sua vida familiar e nas escolhas que faz. O amor dele se tornou a base sobre a qual ela ainda se apoia. Mas, enquanto ela lentamente aprendia a viver sem ele,
Durante a maior parte da sua vida, Celine Dion foi conhecida pela sua força, disciplina e voz extraordinária. Mas muito antes de revelar isso ao mundo, ela lutava silenciosamente contra uma doença misteriosa que afetava seu corpo de maneiras dolorosas e assustadoras. Mais tarde, ela contou que sentiu os sintomas por quase 17 anos antes que os médicos finalmente descobrissem a causa. Tudo começou com pequenos sinais confusos. Celine começou a notar rigidez muscular, espasmos repentinos e problemas de equilíbrio. A princípio, pensou que fosse exaustão devido às apresentações. Afinal, ela havia passado décadas viajando, ensaiando e cantando noite após noite. Mas, com o passar dos anos, os sintomas pioraram. Seus músculos se contraíam incontrolavelmente. Às vezes, ela tinha dificuldade para andar ou controlar seus movimentos. Até mesmo seu canto, algo que sempre lhe fora natural, começou a parecer diferente. Durante anos, ela consultou diversos médicos em busca de respostas. Os exames eram intermináveis, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Ela continuou se apresentando, escondendo a dor dos fãs e do público. Certa vez, disse que não queria preocupar as pessoas nem parecer fraca. Durante esse período, ela também cuidou do marido, Renee Annalil, que lutava contra um câncer. Seu foco estava nele, não em si mesma. Finalmente, após quase 2 décadas de incerteza, Celine recebeu um diagnóstico. Em dezembro de 2022, ela publicou um vídeo emocionante nas redes sociais anunciando que havia sido diagnosticada com síndrome da pessoa rígida, uma doença neurológica e autoimune rara. A doença afeta o cérebro e a medula espinhal, causando rigidez muscular severa, espasmos e problemas de mobilidade. Pode tornar até mesmo movimentos simples dolorosos e imprevisíveis. Antes do anúncio público, Celine já havia cancelado vários shows. Em janeiro de 2022, ela adiou sua residência em Las Vegas, dizendo que sua saúde não estava estável o suficiente para se apresentar. Em maio de 2023, cancelou todas as datas restantes de sua turnê mundial Courage. Ela disse que se apresentar era impossível porque a doença afetava não apenas seu corpo, mas também sua voz, a única coisa que definia toda a sua vida. A síndrome da pessoa rígida, SPS, afeta as pessoas de maneiras diferentes. Mas, no caso de Celine, causou espasmos dolorosos, rigidez e problemas de coordenação. O distúrbio também afetou sua capacidade de controlar o diafragma, essencial para cantar. Ela descreveu momentos em que seus músculos se contraíam tanto que ela não conseguia andar ou mesmo falar direito. Ela também foi honesta sobre suas lutas emocionais. Celine disse que, quando finalmente descobriu o que estava errado, sentiu alívio e tristeza ao mesmo tempo. Alívio porque finalmente tinha um nome para o que estava acontecendo, mas tristeza porque não havia uma solução fácil. Ela descreveu momentos em que se perguntava, por que eu? E sentia raiva por perder o controle do próprio corpo. Ela havia construído sua identidade em torno de sua voz e presença de palco, e agora ambas estavam ameaçadas. Apesar da frustração, Celine permaneceu determinada a lutar. Seus médicos disseram que manter-se ativa era importante, então ela se dedicou às sessões de reabilitação. Ela aprendeu a controlar os espasmos e tentou fortalecer o corpo sempre que possível. Amigos contaram que, mesmo em meio às lágrimas e ao cansaço, ela nunca perdeu a esperança de um dia voltar a se apresentar. O impacto em sua carreira foi enorme. Celine teve que cancelar turnês mundiais, interromper suas residências artísticas e se afastar dos holofotes. Para alguém que se apresentou quase sem parar por mais de 30 anos, esse silêncio foi difícil de aceitar. Ela disse a entrevistadores que sentia muita falta dos palcos e que não poder cantar era como perder uma parte de si mesma. Os fãs que esperaram anos para vê-la se apresentar ficaram arrasados, mas a demonstração de apoio foi imensa. Em 2024, Celine revelou mais detalhes sobre sua doença em seu documentário I Am Celine Dion. Ela compartilhou que manteve seus sintomas em segredo por anos porque não queria decepcionar ninguém. Ela disse que consultou muitos médicos antes de finalmente receber o diagnóstico correto. Algumas pessoas atribuíram sua dor ao estresse ou ao excesso de trabalho, o que atrasou o tratamento adequado. Embora seus gêmeos, Nelson e Eddie, estejam sempre ao seu lado, ela afirma que eles lhe dão propósito e a força para continuar lutando. Ela também se mantém conectada com seus fãs online, compartilhando atualizações e mensagens de gratidão pelo amor e paciência demonstrados. Em retribuição, seus fãs têm demonstrado um apoio incrível. Muitos enviaram cartas, obras de arte e vídeos expressando sua admiração. Durante suas raras aparições públicas, como quando compareceu à cerimônia do Grammy de 2024 para apresentar o prêmio de álbum do ano.
O público a aplaudiu de pé. Selene disse mais tarde que esses momentos lhe deram forças renovadas para continuar mesmo nos dias difíceis. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para mais histórias sobre a vida real por trás das maiores estrelas do mundo.